Boa noite. O principal objetivo da gravação dessa apresentação é falar sobre as ligações químicas e como essas ligações influenciam nas propriedades, né, dos elementos, das substâncias. E é importante entender o que é uma ligação química. As ligações químicas elas são responsáveis por manter os átomos unidos. E essas ligações elas determinam as propriedades físicas que cada substância vai possuir. Esqueci de me apresentar. Sou o aluno Antônio Dias, né, do curso de Licenciatura em Física, e o objetivo é exatamente isso, apresentar, né, as ligações químicas e como elas determinam as propriedades físicas das substâncias que elas compõem, que elas fazem parte, né? Então, vamos entender o que é uma ligação química. As ligações químicas elas são essas forças que mantêm os átomos unidos, falando de forma mais simples, né? E essas forças, né, através dessas uniões entre átomos, vão formar as moléculas e os compostos. E as moléculas vão formar os compostos, né, que nós conhecemos. E qual é o objetivo de uma ligação química? O objetivo de uma ligação química é exatamente o que buscar a estabilidade eletrônica, né, do átomo. E isso se faz através da regra do octeto, que é pela última camada de valência, né? A gente sabe que o átomo ele se torna estável a partir do momento que ele completa essa camada de valência com 8 elétrons, né? E dando continuidade, né? Por que os átomos se ligam? A maioria dos átomos sozinho é instável. Então eles buscam essa estabilidade através dessas ligações químicas. Então, para se tornarem estáveis, ou eles doam, ou eles recebem, ou eles compartilham elétrons, né? Que é uma das possibilidades que pode ocorrer. Pois bem, falaremos agora das ligações, né? Das ligações químicas, as principais ligações químicas. Hoje nós vamos ver o que? Sobre as ligações iônicas, as ligações covalentes e as ligações metálicas. A ligação iônica é a primeira que nós vamos apresentar. Elas ocorrem, né, entre um metal e um não metal. E nesse tipo de ligação vai ocorrer a transferência de elétron, certo? Ou basicamente o que eu quero dizer é que um átomo ele vai receber o elétron e o outro átomo ele vai transferir o elétron, né? E a gente tem um exemplo aqui do cloreto de sódio, a gente tem uma ligação entre um metal, que é o átomo de sódio, com um não metal, que é o cloreto, né? E quais são as propriedades que a gente vai perceber, né? Nesses tipos de ligação. As propriedades são que eles são as substâncias formadas por esse tipo de ligação são sólidas à temperatura ambiente, possuem altos pontos de fusão e de ebulição e conduzem eletricidade quando dissolvidos. São quebradiços também. Agora passando para o próximo tipo de ligação que nós vamos encontrar é a ligação covalente. Ela vai ocorrer entre não metais. Aí temos o exemplo aqui ilustrado, né? Que é que é a substância formada aqui por dois átomos de hidrogênio, né? Que é o próprio hidrogênio. E ela ocorre aqui, né? Através do compartilhamento de elétrons. Nesse caso, não vai haver a doação, a transferência, mas sim o compartilhamento de elétrons da última camada de cada um desses átomos. Aí temos o exemplo aqui, né? H2O, nossa água, nosso dióxido de carbono, entre tantos, certo? Propriedades. As propriedades das substâncias formadas através dessas ligações covalentes, desses compostos. Tem baixos pontos de fusão e ebulição, que é o caso da água, né? Não conduzem eletricidade, certo? Eu costumo ouvir muito que a água no seu estado puro não conduz eletricidade. E podem ser gases, gasosas, líquidos ou sólidos. E muitos são voláteis, né? Sobre a ligação metálica. Ela ocorre entre átomos de metais. Existe uma
certo de elétrons, né, com núcleos positivos imersos. E este mar de elétrons é que permite essa fluidez, né, e dá a característica da condutividade das substâncias formadas por essas ligações metálicas. Daí o fato de serem ótimos condutores de eletricidade, ótimos condutores de calor, devido a todos esses elétrons livres, né? E aí nós temos aqui exemplos como o ferro, o cobre, o alumínio, né? Como metais que são formados através dessas ligações metálicas. São as ligas metálicas também, né? E as propriedades, nós temos o que? Propriedades que essas substâncias, esses compostos, né? Resultados dessas ligações metálicas, são ótimos condutores de calor e eletricidade, como já falei, são maleáveis e dúcteis, certo? Você tem um brilho característico, que é o brilho metálico, e possuem altos pontos de fusão, certo? Aqui nós temos, estabelecemos aqui uma comparação, né, das ligações para tentar explicar de uma forma mais didática, né? Vamos dar um resumo, né, para a nossa apresentação. Na ligação iônica, o que vai acontecer? Vai haver uma transferência de elétrons. A gente sabe que as substâncias formadas possuem alto ponto de fusão e elas são boas condutoras, né, quando dissolvidas em alguma coisa, certo? Elas conduzem eletricidade ou calor, etc. A ligação covalente, ela é caracterizada pelo compartilhamento de elétrons, possuem baixo ponto de fusão, né, as substâncias formadas por esse tipo de ligação, e não conduzem nem calor nem eletricidade, certo? E a ligação metálica, né? Ligação metálica, os metais formados por esse tipo de ligação, substâncias formadas, elas possuem, como nós já vimos, elétrons livres nesse mar de elétrons, com seus núcleos imersos nesse mar de elétrons, né? Por isso são boas condutoras, são sólidas e maleáveis, certo? Mas embaixo a gente colocou um quadrozinho, né, que ilustra bem isso aqui, né? Como ocorrem os tipos de ligação. A gente tem ligação covalente, que acontece entre dois átomos eletronegativos, certo? A ligação iônica que tem que ter um elétron, um átomo, aliás, eletronegativo e um eletropositivo, porque vai ter um que vai estar recebendo elétron e outro vai estar doando elétron, né? E ali, por fim, nós temos a ligação metálica que ocorre entre dois átomos eletropositivos, ou seja, dois átomos que tendem a perder elétrons. E por fim, a gente conclui o quê? Que esses tipos de ligações, ou seja, cada tipo de ligação química, ela vai determinar a propriedade da substância. Por isso foi que a gente viu lá, né? Compostos formados resultantes de ligação iônica, de ligação covalente e de ligação metálica possuem propriedades diferentes que são influenciadas pelos tipos de ligação que formam eles. E essas propriedades se refletem na condutibilidade, dos pontos de fusão, inclusive também do fato de serem dúcteis ou não, no próprio estado físico deles, enfim, né? E dureza e brilho. Então, com isso, a gente encerra essa apresentação e agradecemos aqui a oportunidade e desejamos uma boa noite ao professor, professores e todos. Vou encerrar aqui.